Na aula de hoje, falaremos sobre a tabela periódica. Os elementos químicos, eles sempre foram agrupados de forma que pudesse se organizar, pudesse se ter características semelhantes, agrupá-los de alguma forma que ficasse mais fácil a consulta dos elementos químicos. Foi isso que vários cientistas fizeram até desenvolver, até chegar no modelo da tabela periódica como nós conhecemos hoje. O primeiro cientista, a primeira pessoa a propor uma organização para a tabela periódica foi Dobryner, no ano de 1829. O Dobryner ele organizou os elementos químicos em tríades, em grupos de 3. Então, essa massa era a massa atômica era característica importante para que ele organizasse esses elementos. De que forma? Esses 3 grupos dessa tríade, o primeiro e o último elemento químico, se eles tivessem as massas somadas e depois feito uma média, então se eu somar aqui 39 mais 7 vai dar 46. E aí depois eu pego essa massa e divido por 2. Por que eu vou dividir por 2? Porque é a média aritmética, certo? Então, se eu dividir por 2, dá 23. O elemento químico que tivesse a massa 23 era o elemento químico que compunha essa tríade. Então, eu teria no mesmo grupo lítio, sódio e potássio. Então, essa organização para Dobryner é através das médias das massas dos elementos químicos. A gente vai observar que lítio, sódio e potássio já estão presentes no mesmo grupo, ou seja, eles têm as características, as propriedades parecidas. A gente vai observar que eles estão mesmo no mesmo grupo. Então, Dobryner já estava certo, ou pelo menos parcialmente certo, ao propor essa organização para esses 3 elementos químicos. Continuando na história, no desenvolvimento da história, o Champ-Courtois, em 1863, ele propôs um novo formato para a tabela periódica, que também é chamado de parafuso telúrico. Como seria isso? Eu ia organizar os elementos químicos conhecidos em ordem crescente de massa atômica na espiral de um parafuso. Então, como se eu tivesse lá um parafuso, eu tenho a espiral dele, né? E aí eu vou colocando esses elementos de acordo com essas espirais, como está representado aqui. E aí, se eu planifico essa representação, eu observo essa outra estrutura aqui. E aí eu percebo que em cada linha na vertical, então se eu comparar aqui, ó, lítio e sódio, eles estão na mesma linha. Então, eles têm propriedades parecidas. Então, toda vez que os elementos estivessem na mesma linha, eles teriam uma semelhança. Então, essa foi a ideia de Dobryner em 1860, de Champ-Courtois, desculpa, em 1863. O Newlands, em 1864, ele também propôs uma nova organização, e essa nova organização estaria de acordo com oitavas, ficou conhecido como Lei das Oitavas, como se fossem notas musicais, porque nós temos lá as notas musicais: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Depois do Si, começa de novo a escala, então volta para o Dó. Aqui a organização de Newlands é praticamente isso. Então, eu vou organizando os elementos em 7. Então, vou 1, 2 até o 7. Quando eu chego no 7, em ordem crescente de massa, eu volto para o primeiro. E aí, ele observaria vários grupos, 7 grupos, com vários elementos dentro de cada um desses grupos. Olha lá o lítio, o sódio e o potássio de novo. Ó, eles estão novamente organizados no mesmo grupo, ou seja, que eles têm as propriedades parecidas. Só que Newlands foi muito hostilizado na época, justamente por ter feito essa comparação com as notas musicais. Mais para frente, esse modelo acabou tendo sim as suas características, as suas considerações validadas, porque sim, os elementos químicos que ele agrupou realmente fazem parte
de grupos na tabela periódica como nós conhecemos hoje, ou seja, eles têm propriedades semelhantes. Então, Newlands também não estava errado nessa organização. E aí, em 1869, o Mendeleev, que é o nome mais importante para a tabela periódica, ele organizou os elementos químicos em ordem crescente de massa. E aí agora eu vou mostrar um videozinho curto que ilustra como que o Mendeleev fez para organizar esses elementos químicos. Em 1869, um professor de química russo chamado Dmitry Mendeleev estava escrevendo um livro escolar para seus alunos quando começou a imaginar como poderia explicar melhor os 63 elementos conhecidos naquela época. Para ajudar a formular seus pensamentos, ele criou uma ficha para cada elemento. Em cada ficha, ele escreveu o nome do elemento, seu peso atômico, suas propriedades típicas e suas semelhanças com outros elementos. Ele então posicionou as fichas como um jogo de paciência e começou a rearranjá-las repetidamente em busca de padrões. Então veio o momento da descoberta. Diante dele havia algo extraordinário. Os elementos se ajustavam em 5 agrupamentos verticais. Cada agrupamento periódico continha membros que eram parecidos entre si, tanto química quanto fisicamente. Mendeleev havia inventado a tabela periódica de elementos, um mapa que mostrava como todos os elementos estavam ligados uns aos outros. Um mapa tão preciso que ele achava que podia ser usado para prever a existência e as propriedades de 3 elementos que ainda não haviam sido descobertos. Um seria como o boro, ele disse, outro como o alumínio e outro como o silício. Depois, esses elementos foram descobertos e Mendeleev provou que estava certo. Então, ele justamente propôs essa organização como se fossem cartas, e aí ele começou a organizar essas cartas. E aí ele propôs a tabela periódica parecida com a tabela que nós conhecemos hoje. Entretanto, Moseley, em 1913, ele descobriu algumas incorreções, alguns elementos químicos que estavam em ordens diferentes do que deveriam, de acordo com as propriedades. E aí, como ele descobriu o número atômico, que é o que identifica, o que caracteriza os elementos químicos, ele propôs uma reorganização na tabela de Mendeleev. Então, agora os elementos estão organizados não mais em ordem crescente de massa, como Mendeleev propôs, mas sim em ordem crescente de número atômico. E aí, com essa última modificação, a gente chega na tabela periódica que nós conhecemos hoje. A tabela periódica está organizada em linhas e colunas. Os elementos estão colocados em ordem crescente de número atômico. Então, se a gente olhar, começando aqui do canto superior esquerdo, ó, número 1, aí número atômico 2, 3, 4, 5, 6, não, então nas horizontais, o número vai aumentando de acordo com a distribuição, até chegar no último elemento químico conhecido, que é o organessônio, que tem o número atômico 118. Para a gente falar um pouco mais sobre cada um desses grupos, dessas famílias, a gente precisa entender um pouco melhor a organização. Então, nós temos períodos. Períodos são as linhas horizontais que compõem a tabela periódica. Nós observamos aqui que são 7 linhas. O Seaborg, que era um químico estadunidense, dos Estados Unidos, ele propôs uma reorganização só no sentido de visualização, de melhorar a visualização. O que ele propôs? Retirar a série dos actinídeos e dos lantanídeos do meio da tabela periódica e colocá-los para baixo. Por quê? Porque dessa forma a tabela fica mais compacta. Visualmente, ela fica um pouco mais bonitinha, digamos assim. Então, essa nova organização para a tabela periódica foi proposta por Seaborg só no objetivo mesmo de facilitar a visualização, de vermos a tabela periódica de uma forma mais bonitinha. E aí a gente observa aqui que essas duas linhas foram deslocadas daqui, né? Então, essa daqui é como se ela estivesse toda aqui,
E aí a tabela ficaria mais extensa, e essa daqui, certo? Então, a partir daí, eu tenho todos esses elementos. Então, 7 períodos. Esse, como eu disse, do sexto, esse do sétimo período. Além da organização em períodos em linhas horizontais, também existe a organização vertical, de colunas. São 18 colunas que estão presentes na tabela periódica, 18, e são chamadas de famílias ou de grupos. E essas famílias ou grupos são divididos entre os elementos representativos e os elementos de transição. Os elementos representativos são os considerados famílias A. Essa nomenclatura de família A e B não é mais recomendada pela IUPAC, que é o órgão que recomenda ou que determina as nomenclaturas na química. Mas ela ainda é utilizada em alguns livros, em alguns exercícios e facilita a nossa compreensão da tabela periódica. Então, todas essas famílias A são chamadas de elementos representativos. As famílias B são elementos de transição. Então, tudo aquilo que está no meio da tabela periódica é chamado de elemento de transição. Transição externa para esses que estão aqui em cima e transição interna para os que estão colocados, que foram retirados lá do meio da tabela periódica e foram colocados aqui embaixo, que é a série dos actinídeos e dos lantanídeos. Então, representativos, as duas primeiras colunas, as 6 últimas. Se a gente considerar aqui como se fosse um castelinho, a parte mais alta do castelo são os elementos de representativos. O que está mais para baixo no castelo são os elementos de transição, certo? Então, essa representação, essa divisão entre elementos representativos e de transição. Mas o que caracteriza o posicionamento de cada um dos elementos químicos na tabela periódica é o elétron diferencial, o mais energético, o último elétron da distribuição eletrônica de cada um dos elementos químicos. Os elementos representativos vão ter esse último elétron em subníveis S ou P. Então, eu tenho dois elementos aqui, dois exemplos, do potássio e do flúor. Percebam aqui que na distribuição lá dos 19 elétrons do potássio, o último está no S, no subnível S, e no flúor, o último está no subnível P. Então, esses dois elementos químicos são elementos químicos representativos, famílias A. Se o elétron diferencial, o elétron mais energético, o último elétron, estiver em subnível D ou F, esse elemento químico é um elemento de transição. Mais especificamente, se ele for D, ele é transição externa. Se ele for F, ele é transição interna. Então, eu tenho aqui dois exemplos do ferro e do lantânio. O ferro, ele tem o último elétron D, então ele é uma transição externa. E o lantânio tem o último elétron F, então ele é transição interna. Lembra lá que na tabela periódica, transição externa são esses que estão aqui no meio da tabela periódica. Transição interna é da família dos lantanídeos e dos actinídeos. Através da distribuição eletrônica, nós conseguimos determinar exatamente o posicionamento de um elemento na tabela periódica. De que forma? O número do período, ou seja, a linha em que ele está, é igual à quantidade de níveis eletrônicos, de camadas eletrônicas que um elemento químico possui. Como assim? Então, vamos pensar no flúor. Ele tem 9 elétrons, então a distribuição eletrônica para 9 elétrons é essa, 1s2, 2s2, 2p, 5. Quantas camadas de elétrons ele tem? 2. A camada 1 e a camada 2. Então, se eu tiver lá o núcleo, eu vou ter os elétrons distribuídos em 2 camadas. 2 elétrons na primeira, 7 elétrons na segunda. Então, se ele tem 2 camadas, 2 níveis de elétrons, significa que ele está no segundo período da tabela periódica, na segunda linha da tabela periódica. O número de níveis, o número de camadas, é o número da linha
em que esse elemento químico está. É o número do período em que esse elemento químico está. Aqui um outro exemplo, o ferro. O ferro ele tem 4 períodos, 4 níveis de energia. Então, significa que ele está no quarto período. Então, aqui o primeiro período, o segundo, né, a primeira camada, a segunda camada, a terceira camada, lembra lá que a gente agrupa todas, o número grande da frente, que é o número da camada, a gente agrupa. E a última camada é o 4. Então, significa que se eu olhar lá na tabela periódica, o ferro está na quarta linha, no quarto período da tabela periódica. Então, o número da camada de valência, né, o maior, quantos níveis ele tem, é em qual período ele está. Eu também consigo determinar exatamente em qual grupo ele está, em qual família, em qual coluna ele está. E isso vai estar relacionado com a quantidade de elétrons na camada de valência. Lembra lá que a camada de valência é a última camada, o último nível, aquele que está mais distante do núcleo. Então, aqui eu tenho o primeiro exemplo, que é para o cálcio. O cálcio é um elemento químico representativo. Como é que eu sei que é representativo? Porque o último subnível é S. Para todos os elementos representativos, basta eu somar os elétrons da camada de valência. Então, a camada de valência aqui é a 4. Quantos elétrons tem nessa camada de valência? 2. Então, significa que ele é da família 2A. Representativo, família A, 2 elétrons, família 2. Eu tenho aqui o exemplo do cloro, também com 17 elétrons, faço a distribuição eletrônica. E aí eu sei que a camada de valência do cloro é a camada 3. Então, eu vou juntar os elétrons, vou somar. 2 mais 5, 7. Então, significa que o cloro está na família 7A. Por que A? Porque o último elétron é subnível P, representativo. O astato, eu junto lá os dois, né, o 4S e o 4P, e aí eu vejo que ele tem 5 elétrons na camada de valência. Então, 2 mais 3, 5. Então, significa que o astato está na família 5A da tabela periódica, ou o grupo 15. Já vou falar sobre isso mais para frente. Para os elementos de transição, eu preciso de uma forma diferente de chegar na família. Como? Eu vou somar os 2 últimos subníveis, independente de quais forem eles. Então, se o último subnível for D, é um elemento de transição externa. O que eu faço? Eu somo os 2 últimos subníveis, independente de se eles são da mesma camada ou não. Então, se eu somei os 2, 8. Então, significa que ele é da família 8B. Para o vanádio, eu também vou somar os 2 últimos. Então, eles são da família 5B. Para os elementos de transição interna, eu vou sempre considerar o mesmo valor. Por quê? Porque todos eles, lembra que a gente retirou os 2 lá do meio da tabela periódica? Então, todos esses elementos são como se eles estivessem aqui no grupo 3. Então, sempre elementos que terminarem com F vão ser elementos do grupo 3 da tabela periódica. Algumas famílias dos elementos químicos representativos, eles possuem nomes especiais. Quais são essas famílias? A família 1 ou 1A é chamada de metais alcalinos. A família 2 ou 2A, alcalino-terrosos. E aí, o 3, o 4, o 5 e o 6 não têm nomes específicos. O nome da família é o nome do primeiro elemento químico. Então, aqui, boro, carbono, nitrogênio, que são essas famílias que não têm nomes específicos. O grupo 16 é a família dos calcogênios, a família 17 dos halogênios e a família 18 dos gases nobres. Como eu tinha dito antes, vou reiterar agora, não é recomendado a gente usar mais a família A, 1A, 2A, 3A. Como que eu vou me referir, então, aos grupos? De 1 a 18, em ordem sequencial. E aí eu vou considerar 1, 2 como as duas primeiras famílias. Aí os elementos de transição vão do 3 até o 13.
até o 12, e aí depois do 13 em diante volta para os elementos representativos. Então aqui, ó, 1 é 1A, 2 é 2A, aí no 3A eu somo 10. Por quê? Porque são os 10 famílias, os 10 grupos do meio da tabela periódica. Então, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, certo? Então, 1A e 2A é 1 e 2. 3A, 4A, 5A, 13, 14 e 15, porque eu preciso somar 10. Os elementos de transição não têm nomes específicos, e aí vai ser o nome do primeiro elemento químico que compõe esse grupo. A gente também pode dividir a tabela periódica em grandes grupos, que são os metais, os semimetais, os ametais e os gases nobres. Os metais são todos esses que apareceram aí em amarelo, são todos elementos de metal. Esses que apareceram agora são de semimetais e os que apareceram em verde são os ametais. Alguns materiais didáticos agrupam semimetal e ametal como o mesmo grupo, e aí chama só de ametal, certo? Então, todos esses seriam ametais. E por último, os gases nobres, que são os elementos que compõem a última família da tabela periódica. O hidrogênio ele não pode ser agrupado como de nenhuma outra forma. Por quê? Porque ele tem propriedades muito específicas, então eu não posso classificá-lo de nenhuma outra forma. Quais são as características dos metais? Os metais eles têm um brilho metálico quando eles estão polidos. Então, o ouro, que é dourado, a prata, prateado, o cobre, que tem aquela cor mais avermelhada, mais acobreada. Então, esse brilho metálico é característico dos metais. Todos eles estão no estado sólido à temperatura ambiente. A única exceção é o mercúrio. Mercúrio é o único metal que está no estado líquido à temperatura ambiente. Quando a gente fala em temperatura ambiente, é 20 graus. Todos eles são bons condutores de calor e eletricidade, e eles são maleáveis e dúcteis. O que é maleável? Da forma que eu quero. Dúctil. O dúctil é a propriedade de fazer fios. Os não metais, ou também chamado de ametais, eles podem estar presentes nos 3 estados físicos, sólido, líquido e gasoso. A maioria deles está no estado gasoso. O bromo é o único ametal líquido. Eles não têm brilho, mas óbvio que nós temos exceções. As exceções são o iodo e o carbono na forma de diamante. Eles não conduzem bem calor e eletricidade, a exceção é o grafite. E eles geralmente têm mais de 4 elétrons na camada eletrônica, nas distribuições eletrônicas. Os gases nobres têm esse nome por causa da estabilidade, de não precisarem se misturar com os outros elementos. E a característica importante são a última camada completa. Nós vamos falar mais sobre isso quando estivermos falando sobre ligações químicas. Então, eles têm esse nome por causa dessa estabilidade. E o hidrogênio, como eu disse, tem propriedades particulares diferentes dos outros elementos químicos. Então, apesar dele estar lá na família dos metais alcalinos, que é a família 1A, ele não é classificado como um metal alcalino. Essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenham aproveitado. Bons estudos!